no Congresso. Se você tivesse que fazer uma lista, eu não sei nem se você já fez, das modificações que precisam ser feitas nas instituições brasileiras para que a impunidade seja menor e o combate, não só à corrupção, mas todos os tipos de crimes, seja fortalecido, por onde você começa? Mota, eu fiz recentemente uma lista de 18 itens e numa live recente eu resumi em 7. Eu vou ver se eu recupero aqui os 7, tá? De cabeça. Os mais óbvios eu tenho muito claros. Em primeiro lugar, a gente precisa acabar com o foro privilegiado. E agora, na verdade, vou inverter, tá? Vou colocar o foro privilegiado em segundo lugar. Em primeiro lugar, a coisa que a gente mais precisa hoje é restabelecer a prisão em segunda instância. Mota, é um absurdo que no Brasil o cara nos roube, cometa crimes que tiram vidas, como aqui nos pedágios. R$1 bilhão desviados, estradas não duplicadas, e só nos trechos não duplicados morreram mais de 400 paranaenses. Esse caso de corrupção no pedágio mostrou claramente a ligação, que muitas vezes fica abstrata para as pessoas, entre roubo e mortes, entre desvio de dinheiro público e a perda de vidas humanas. Porque em estradas duplicadas não acontecem colisões frontais. E só nos trechos não duplicados aconteceram mais de 400 mortes em colisões frontais. E aí o cara nos rouba, mata, é um assassino em série, a corrupção, uma serial killer, e aí ele sai da primeira instância julgado, condenado e livre. Aí ele oferece uma infinidade de recursos, vai para a segunda instância. E a gente consegue a condenação dele. É confirmada a condenação dele, depois de uma série de recursos na segunda instância. E o que acontece? Agora, então, ele vai ficar livre, nada de preso. Aí ele oferece uma série de recursos, vai para a terceira instância, mais anos e anos de julgamento, e a terceira instância julga aquele caso. Ministros togados, em Brasília, nos tribunais, pessoas que reexaminam filigranas, e agora, então, finalmente ele vai ficar livre de novo. E aí o caso vai para a quarta instância, e olha só quanta justiça no Brasil. Somos o único país do mundo com 4 instâncias de julgamento. Olha que privilégio. Sobra muito dinheiro no Brasil, a gente tem recursos abundantes, e isso nos dá o privilégio de ter uma justiça com 4 instâncias, coisa que não existe em nenhum outro lugar do mundo, com infinitos recursos. Quanta justiça nesse país. E aí o cara vai ser julgado na quarta instância. E a condenação dele, então, é confirmada, é mantida, porque ele desviou milhões de reais, e agora, então, finalmente, ele vai ficar livre de novo, porque passou tanto tempo que esse processo prescreveu. Existe uma regra na justiça brasileira que premia a pessoa que posterga, que atrasa, que joga para as calendas gregas o seu processo. O nome desse presente de Natal para os criminosos se chama prescrição. Não importa o quanto o Estado seja a acusação, o Ministério Público trabalhe para colocar aquela pessoa na cadeia. A simples demora do processo faz com que tudo vá por ralo abaixo. Então, em primeiro lugar, a primeira causa da impunidade dos colarinhos brancos e que afeta também vários criminosos de rua é a prisão em segunda instância, a falta de prisão em segunda instância. Para além disso, a gente... Claro. Me permita só interromper você nesse ponto, porque acho que é muito importante a gente esclarecer algumas coisas para as pessoas. Tá? Que o direito parece muitas vezes um assunto muito hermético, muito complicado. O linguajar para quem está dentro já é tranquilo, para quem está fora, né? Às vezes não é claro. Então, eu queria que você explicasse. Então, quero te fazer algumas perguntas, né, em relação à prisão em segunda instância. Primeira, existem países, me parece, no mundo, democracias, né? Me parece que os Estados Unidos é uma dessas, em que a prisão é em primeira instância. Né? Então, o sujeito foi julgado por um juiz, é culpado, então ele é preso, e aí ele pode recorrer a vida inteira, se ele quiser, pode ser solto lá na frente, né? O Estado pode ser até obrigado a indenizá-lo, mas ele é condenado, ele é preso. É verdade isso? Isso é a regra? Mota, sim, a regra é a pessoa ser colocada na cadeia depois do julgamento em primeira ou em segunda instância. Primeiro que não existe países no mundo em que exista 4 instâncias de julgamento. Em segundo lugar, mesmo em países como os Estados Unidos, em que existem 3 instâncias de julgamento, a pessoa normalmente é julgada na primeira instância e quando ela recorre para a segunda, ela só pode recorrer de questões específicas. Ela não pode, por exemplo, rediscutir fatos e provas. Isso fica na primeira instância. Aqui no Brasil, não. A pessoa rediscute tudo. E lá nos Estados Unidos,
Raramente um caso vai para a terceira instância, que é a Suprema Corte. A Suprema Corte americana julga 100 casos por ano. A Suprema Corte brasileira julga 100.000 casos por ano. Aqui a pessoa, o réu criminal, o criminoso, ele consegue levar os seus recursos com certeza para ser julgados nas 4 instâncias, tendo um bom advogado, com infinitos recursos. Não se trata de um recurso por instância, não. Existem muitos recursos a cada instância, Mota, dando muitas possibilidades para a pessoa conseguir derrubar o caso com base em filigranas. E a gente tem um sistema de prescrição que não existe. Veja só, eu falei que se você demorar muito para julgar um caso, esse caso vai por ralo abaixo no Brasil. Em palavras leigas, isso é a prescrição. É a perda, é como se você cancelasse o crime. A pessoa não sofre consequência nenhuma simplesmente porque o processo demorou muito tempo na justiça. Isso, em resumo, de modo leigo, é a prescrição. Nos Estados Unidos, a prescrição só acontece antes do começo do processo criminal. Se o Ministério Público oferecer a acusação, não tem mais prescrição a partir daí. Mas no Brasil, Mota, as regras de prescrição elas são feitas para garantir a impunidade dos corruptos, dos colarinhos brancos. Qualquer advogado bom consegue postergar um caso de corrupção por décadas,